Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Iano Cash, um podcast que vai falar um pouquinho sobre saúde, sobre beleza, dia a dia, então a gente fala um pouquinho de cada coisa. Hoje, esse mês de novembro, né, a gente está comemorando aí o mês de conscientização da diabetes. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da diabetes, o tratamento multidisciplinar, né? Então, hoje a gente está aqui com convidadas muito especiais, né? A gente está aqui com a doutora Bruna, eu queria que cada uma se apresentasse. Olá a todos, meu nome é Bruna, eu sou médica endocrinologista, trabalho atualmente no HGP, eu sou responsável pelo ambulatório de doenças complexas em endocrinologia, então diabetes faz parte do meu dia a dia, assim, de forma extrema. É uma área que eu gosto bastante e é um prazer estar aqui para contribuir. Obrigada por ter vindo. Estamos aqui também com a doutora Karine, oftalmologista, que é a nossa rotina aí, né? O dia a dia da diabetes aí, a gente sempre está tendo paciente aí que tem diabetes e está tendo problemas no olho, né? Várias doenças, né? Isso, meu nome é Karine, sou oftalmologista, trabalho no Hospital Iano e o diabetes hoje é uma das doenças mais prevalentes que a gente tem na população. Então, é uma doença que está em contato íntimo em várias especialidades, especialmente a oftalmologia. E hoje a gente espera abordar um pouquinho disso aqui. Sim. E nada mais assim que o controle e o tratamento, né? Então a gente está aqui com a doutora Ellen também, vai falar um pouquinho sobre a questão da nutrição, né? Oi, bom dia. Eu sou a Ellen, eu sou nutricionista. Obrigada pelo convite. E sim, a gente tem bastante, assim, atendimento ligado tanto ao tratamento da diabetes quanto ao pré-diabetes, né? Geralmente ligado a um excesso de peso, então aparece muito no consultório. Então a alimentação está diretamente ligada com isso e é muito importante, né, nesse tratamento. E também na prevenção. Com certeza. Então, assim, para quem não sabe, eu acho que assim, diabetes é uma coisa que está muito em alta, né? Porque realmente é uma doença muito comum, né? Eu queria que a doutora Bruna assim, explicasse um pouquinho como que é o diagnóstico, né? Então, como que a pessoa vai saber se ela tem diabetes, se ela tem sintoma, é obrigatório ter sintoma ou não, né? Como que é feito o diagnóstico, doutora Bruna? Então, para iniciar, o diabetes é uma doença crônica em que vai haver ou uma deficiência na produção de insulina ou uma resistência à ação dessa insulina. E a consequência disso é o aumento da glicose no sangue. Esse aumento da glicose no sangue gera uma inflamação no corpo do paciente e aí vem as complicações. O início da doença, ele pode ser sintomático, mas muito frequentemente é assintomático. Por isso, a importância também do rastreio da doença. Mas vamos lá, em relação aos sintomas que são típicos da doença no início, uma perda de peso inexplicada, aumento do volume urinário, aumento da sede, da fome, esses são os mais característicos. Mas existem alguns sintomas sugestivos, como, por exemplo, uma visão turva, cansaço, infecções recorrentes, má cicatrização de feridas. Então, são sinais que o paciente precisa se atentar e pensar na possibilidade da doença. E, assim, uma pessoa que não tem sintoma, como que teria que fazer, assim, qual que é a rotina de exames, quanto tempo que ela precisa fazer para ter o diagnóstico? Então, atualmente, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela recomenda o início do rastreio a partir dos 35 anos para toda a população. Em pessoas que têm menos de 35 anos, mas que têm fatores de risco, como obesidade, distúrbios do colesterol, pressão alta, história familiar, porque nós sabemos que é uma doença que tem muita característica genética, o ideal já é iniciar o processo com um exame simples de glicemia de jejum, né, colhido no sangue periférico, a gente já consegue ter uma ideia e iniciar esse processo de diagnóstico. E esses exames são feitos assim uma vez por ano, a partir de 35 anos? A partir de 35 anos, o indicado é que seja feita de forma anual. Agora, se no início já se diagnostica um pré-diabetes, nós precisamos de um contato mais próximo desse paciente e com a repetição do exame com mais frequência. Sim. Isso. E assim, até para nossa rotina, né, doutora Karine, no dia a dia, muitas vezes a gente acaba pegando pacientes que já estão, assim, em estados mais avançados, certeza, com alguma já alteração no olho, né? E quantas vezes no consultório a gente vê assim, você tem feito exame? Não, nunca fiz. Aquele paciente que tem lá 50 anos, 60 anos, e às vezes não tem como rotina, né, fazer esses exames, porque pode realmente levar muitos problemas seríssimos, né, na visão, né? A doutora Karine
está aqui também para poder falar sobre isso. O diabetes, ele pode dar uma gama de exames, desde sintomas mais simples quanto sintomas mais complexos. Desde um olho mais seco, com a sensação de irritação ocular, ao embaçamento transitório, quanto problemas mais severos, como retinopatia diabética. Hoje a gente sabe que mesmo o paciente ele estando com a glicemia alta, só ali esse aumento do açúcar pode dar um embaçamento transitório, tanto que só isso já causa uma baixa de visão no paciente. Então, ali, quando o paciente está com aquela glicemia ali acima de 140, uma glicada acima de 7,5, nem o exame do grau fica ali fidedigno desse paciente. E fora outras alterações, que geram algumas doenças mais precoces e acarretam o aceleramento de outras doenças, como a catarata, não é, doutora Susan? A gente vê tanto paciente assim jovem, porque a catarata hoje é uma alteração prevalente no paciente mais idoso, mas a gente vê ali um paciente mais jovem que já apresenta uma catarata, ou então algumas outras alterações, como a alteração mais grave que a gente tem, que é a retinopatia diabética. Igual a doutora Bruna falou, muitos desses sintomas do início dessas doenças, o paciente não sente nada, é assintomático. Então, às vezes, ele vai ali na consulta com o endocrinologista, com o oftalmologista, sem nem saber que tem, e ele já pega um diagnóstico. E a doutora Bruna pode até também comentar sobre isso, que quanto antes a gente age, inicia ali um tratamento mais precoce, mais chances do paciente não vir com essas complicações mais severas, com perda de visão e perda também de qualidade de vida, né? Não, com certeza. Eu acho que a consequência, né, das alterações, complicações, que muitas vezes o paciente não tem nem ideia, né? Às vezes ele não está sentindo nada. E aí ele, às vezes, chega para uma consulta normal, a gente acha lá miopia, que às vezes nunca teve. E a primeira coisa, a gente não passa o óculos. Paciente que nunca teve miopia, chegou lá com uma miopia mais alta, começou com esse sintoma de embaçamento, primeira coisa que a gente pensa é diabetes, alteração de glicemia. Então, se o paciente não tem exame recente, a primeira coisa é fazer o exame, porque às vezes ele não sente. Aí, quando começa, às vezes, ver que tem, às vezes começa a tratar, daí, eu não estava sentindo nada e, de repente, tem tanta coisa que tem que fazer, né? E às vezes ele não tem noção, né, da consequência, das complicações que vai ter depois se a diabetes não for controlada, né? E por mais que muitas pessoas saibam que uma das complicações do diabetes é a cegueira, né? Isso até que é bem divulgado. O processo de rastreio, ele infelizmente acontece de uma forma muito insuficiente. Lá no HGP eu percebo muito isso, os pacientes que já vêm com complicação muito grave. O ideal em relação ao rastreio de retinopatia diabética é logo ao diagnóstico de diabetes, o paciente já deve ser encaminhado ao oftalmo. No diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, como o início da doença é muito bem marcado, nós sabemos que até 5 anos para iniciar esse processo. Geralmente são crianças, então a partir de 5 anos de doença. Mas no diabetes tipo 2, não. Ao diagnóstico, o oftalmo precisa entrar nesse tratamento conjunto. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece, e por isso que vocês já recebem pacientes com complicações mais graves. E são complicações que às vezes não tem nem o que fazer, né? Porque atinge tudo, né? Catarata, é problema na retina, é glaucoma. Então, assim, todas as doenças que são as doenças que mais levam à cegueira estão relacionadas também com a diabetes. Então, por isso que é muito importante esse diagnóstico, né? Precoce e o controle, né? A questão de controle, então, hoje tem muita coisa, né? Eu acho que até a primeira coisa que o paciente reclama é da dieta, né? Quem tem diabetes, não, eu não posso ter diabetes, porque, e aí, eu vou ter que parar de comer, né? Eu vou viver de folha, né? Como que é essa questão da dieta ali no tratamento mesmo específico da diabetes? Perfeito. Só abrindo um parênteses, comentando sobre a questão da retina, né? Da vista. Eu tive um paciente recente, mês passado, que eu atendi, que ela estava vindo de um contexto de ganho de peso ao longo dos anos. Circunferência abdominal muito grande, e aí ela só teve o diagnóstico de diabetes quando ela começou a perder a visão. Porque ela viu que tinha alguma coisa errada, foi atrás e, na verdade, era diabetes. E aí, falando sobre alimentação especificamente, né? O que é mais difundido quando a gente pensa em diabetes é açúcar. Tem que cortar o açúcar, não pode comer carboidrato, não pode comer arroz. E embora o consumo de carboidratos impacte diretamente na glicemia, né? Naquele
aquela oscilação glicêmica após uma refeição, a recomendação que a gente tem nas principais diretrizes, inclusive Sociedade Brasileira de Diabetes, é que a distribuição de proteínas, carboidratos e lipídios ela é a mesma para a população geral. Então, o ponto mais importante de uma dieta para diabetes não é cortar carboidrato, é adequar carboidrato ao contexto daquele paciente, ao contexto de atividade física dele, de gasto energético, e tentar priorizar principalmente a qualidade desses carboidratos. Então, aqui eu falo de carboidratos que têm uma matriz alimentar, que tenham compostos bioativos, que tenham um bom aporte de fibras junto com aquela quantidade de carboidrato ali. Se a gente priorizar a inserção desses carboidratos na dieta daquele paciente que tem diabetes, isso é mais interessante tanto para o manejo glicêmico quanto para o controle da doença. Então, o primeiro ponto que eu falo para diabetes, gente, não precisa parar de comer arroz, mas é importante que você coma arroz com feijão porque tem fibra. Não precisa tirar o seu pão, mas é importante que você coloque um ovo nesse pão, que você coloque um frango, coloque uma carne, porque assim a sua glicemia não sobe de uma vez, ela sobe aos poucos. Então, Isso faz muita diferença, né? Totalmente. Na glicemia. Eu tô com um caso em casa, assim, que agora eu tô medindo bem. Até essa questão, a gente estava comentando antes, né? Sobre a questão de monitoramento, né? Esse hoje eu acho que tem evoluído muito, né? Porque, assim, aquela picada ali para medir, né? É muito pior do que aplicar insulina, né? De muito, assim, do que outras coisas, né? Então, principalmente casos, né? Mais graves, de diabetes, que às vezes é difícil controle. Essa questão de monitoramento é muito importante. E eu vi bem isso em casa, a questão disso, de, por exemplo, comer um pão, só carboidrato, mas colocar alguma coisinha junto, ou ali alguma fruta, coloca uma aveia, coloca alguma coisa, muda muito, Com né? certeza. A questão dos picos, né? Glicêmicos, a questão da ingestão. E assim, às vezes a pessoa não está acostumada com aquilo, mas assim, é muito fácil, né? Colocar isso na rotina. Não precisa mudar, né? Eu acho totalmente, por exemplo, o que ela come, mas às vezes só colocar alguma coisinha do que às vezes ela não tinha como hábito, né? Por exemplo, tem algumas coisas assim que, citando exemplos assim, Ellen, em relação à questão de o que pode acrescentar assim na comida. É mais isso, aveia, chia, né? Chia, é sim. isso, chia. Falando dessas adequações, muito vai ser sobre inclusão, não sobre retirada ou privação total de algum alimento específico. Então, falando da inclusão de alguns alimentos que seria muito interessante no controle da diabetes, são alimentos fontes de fibra ali. A aveia é excelente, beta-glucana, fibra solúvel, capaz de ali gerar aquela absorção lenta de glicose, né? Que vai acabar soltando, consequentemente, de maneira lenta na corrente sanguínea. Psyllium é uma fonte excelente, fibra solúvel também, capaz de contornar esses picos glicêmicos. Então, quando eu falo de fibra, principalmente as solúveis, a gente tem até algumas recomendações de diretrizes de consumo de pelo menos 6 gramas de fibra solúvel por dia, pelo menos 10 gramas, para poder ter esse impacto positivo no controle da glicemia. Então, chia excelente, aveia excelente, psyllium excelente, e frutas e verduras e grãos integrais de maneira geral é uma boa base, assim, para a gente ter no tratamento nutricional do paciente com diabetes. Legal, então, mas acrescentar coisas às vezes no dia a dia que ele já faz, né? Que se torna muito mais fácil, né? Porque antes a gente tinha muito isso, né? Não pode comer nada. Pode comer arroz, não pode comer nada. Açúcar, né? É uma coisa que não pode. Mas É bom reduzir. reduzir. Mas, assim, mudar muito a alimentação, eu acho que acaba que o paciente não faz. Essa restrição muito intensa, esse terrorismo nutricional, ele afasta o paciente da gente. Ao invés da gente trazer para próximo do cuidado, a gente acaba afastando. E a mesma coisa em relação ao monitoramento. Quando a gente faz isso de forma muito frequente durante o dia, aquelas picadinhas pra gente parece ser bobo, mas imagina uma pessoa que faz 6 vezes ao dia, todos os dias. Então, os sistemas de monitoramento contínuo, então essa tecnologia em diabetes, ela vem para somar muito. O que a gente espera é que, aos poucos, isso seja mais acessível para toda a população. Inclusive, recentemente teve uma pesquisa do governo para tentar implantar isso no Sistema Único de Saúde, que com certeza vai ser um grande avanço para nós que cuidamos dos pacientes com diabetes. E até, assim, pensando, às vezes, assim, a gente fala muito, né, de saúde preventiva, né? É um custo, mas que a prevenção, né, as consequências que a diabetes traz em relação até custos, né, para o governo, né, de complicações, né? Então, quanto a gente sabe bem, um paciente cego, né, quanto que leva o custo? Exames, cada quanto tempo, né, doutora Karine? Tem pacientes que, às vezes, tem que estar lá a cada 2 meses, ou de mês em mês, paciente com glaucoma, né? Às vezes tem que estar lá toda semana no consultório para poder estar medindo a pressão, né, do olho. E às vezes uma consequência de um controle ruim,
né? Que às vezes não tinha o controle, E né? afeta diretamente a vida do paciente e a rede de apoio que tem ali. Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. E hoje a gente também vê na oftalmologia avanços muito importantes. Antigamente, a gente tinha só ali, o paciente ia, muitos anos atrás, teria ali um exame de fundo de olho para fazer. Hoje a gente consegue pegar alterações bem precoces. Antes de dar alguma alteração ali, a gente tem exames com contraste, tem tomografia, para a gente poder ver como é que está aquela retina, parte interna da retina, se aquele paciente tem alguma predisposição, poder prever um pouco antes para esse paciente, para poder traçar um melhor caminho para ele poder, quanto menos de sequela, quanto mais de visão, poder seguir para ter qualidade de vida tanto para ele quanto toda para a rede de apoio, porque querendo ou não, um paciente ali, quando ele não enxerga bem ou então tem complicações também renais, que às vezes muitos pacientes, às vezes diabéticos, vão acabar na hemodiálise, alguma coisa assim. Então é a rede de apoio também toda, que não é só o paciente que ele é lesado. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. E, além da prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento no período ideal, quanto antes instituído. Porque se aquele paciente ali está bem controlado com endocrinologista, está fazendo ali uma dieta, com um nutricionista, acompanhando bem, dificilmente esse paciente ali, ao longo dos anos, ele vai ter esse problema aí, chegar a ter uma retinopatia diabética. Porque, infelizmente, o diabetes, ele é uma doença crônica, não tem cura. Então, a gente tem que controlar e dar qualidade de vida para esse paciente, porque hoje a expectativa de vida da população, ela aumentou muito. Bastante. Sim. Então, dá o máximo de qualidade de vida para esse paciente ter ali um envelhecimento com qualidade, né? Com certeza. E tem mudado muito também a questão de tratamento, né? Tem essa questão de monitorar, que é extremamente importante, até para a gente saber direcionar melhor o tratamento, né? E hoje, assim, o que tem, assim, de novidade, assim, doutora Bruna, em relação a tratamento mesmo? Em relação a medicações, com certeza a grande novidade são os análogos do GLP-1 e os inibidores da SGLT2. São 2 tipos de medicamento, um via subcutânea, o outro via oral, que reduzem muito, eles têm um grande impacto no controle imediato, mas na prevenção a longo prazo. Em especial na doença renal crônica e na insuficiência cardíaca, que também é associada. A gente pensa em diabetes, pensa muito em visão, rim e pé. Mas a gente esquece que o maior impacto de mortalidade são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC. E nós já temos medicações que agem nessa prevenção a longo prazo. As insulinas, antigamente nós tínhamos 2 tipos. Hoje nós já temos uma variedade, uma gama, inclusive estudos com potencial insulina de uso semanal. Então, o estudo no diabetes está avançando muito, ainda bem, porque a perspectiva é que até 2045 nós tenhamos uma média de 690 milhões de diabéticos no mundo. Então, é uma doença extremamente prevalente e a tendência é de que ela aumente cada vez mais. Porque junto disso nós também sabemos que a obesidade vem avançando. Então, as medicações, ainda bem, nós temos já uma ampla gama. Mas é óbvio que só medicamento não resolve. Então, essa mudança de estilo de vida, essa mudança no padrão alimentar, atividade física, elas são fundamentais para que a gente consiga dar qualidade de vida para esses pacientes a longo prazo e prevenir as complicações, que são o grande problema, porque antes das complicações o paciente é assintomático. Essa é a grande dificuldade do diabetes. Às vezes vive 10, 15 anos sem complicação. Mas quando elas vêm, geralmente elas vêm em pares, né? São múltiplas complicações. Sim, e vem junto e muitas vezes sem a gente conseguir, assim, controlar ou reverter, né? Aquela complicação. Infelizmente. Que realmente é muito séria. E às vezes a gente pensa assim, não, teve um problema no pé, mas é muito sério, né? Tem um problema no pé. Porque, assim, a gente tem lá a chance de infecção, as feridas, né? A dor, né? Tem a neuropatia também diabética, né? Então, isso influencia muito na qualidade de vida. Em relação à questão de alimentação,
Ellen, assim, por exemplo, precisa um paciente que é diabético, ele tem que comer arroz integral? Ou não? Ele pode comer o arroz com feijão? Tipo, influencia muito essa questão. Se ele, por exemplo, um paciente não come, eu não gosto, ele pode comer, né? O arroz normal dele ou não? É muito diferente. Não é muito diferente, até porque a gente nunca come o alimento sozinho, né? A gente sempre come o alimento em combinação com outros. Então, na nutrição é assim, o paciente não gosta de um alimento, eu sempre vou ter pelo menos 3 soluções para substituir ou para contextualizar melhor, pensando na adesão dele. Todo tratamento nutricional a gente parte da adesão. E aí, claro, a gente tem objetivos, temos necessidades, manejo da diabetes. Eu conseguindo respeitar alguns pontos desse manejo, o segundo foco principal é eu adequar as preferências dele. Porque ele tendo preferências atendidas, ele segue por mais tempo. E aí a doença controla melhor, ele fica mais feliz, a gente tem um sucesso a longo prazo. Então, falando do arroz especificamente, a gente não precisa do arroz integral. Mas, por exemplo, se ele... gosto muito de arroz branco, eu quero que você coma arroz branco com feijão, com carne e com muito vegetal. Agora, não gosto de arroz branco, só gosto de arroz e carne. Aí eu tenho que negociar, a gente tem que trabalhar com conscientização. Que eu tenho que atender às necessidades dele, mas eu tenho que explicar para ele que a gente tem que ter um meio termo ali, pensando no melhor para ele, né? Então, arroz branco, muito arroz com carne, não é o melhor cenário para você. Se você faz questão só de arroz com carne, eu preciso que você coma um arroz integral. Não, tá, eu quero arroz branco, mas eu consigo comer os vegetais. Aí a gente coloca arroz, feijão, carne e vegetais. Então, tudo é negociável, tudo a gente tem um plano A, B e C, pensando, claro, no que ele prefere e no melhor tratamento para ele. O que não era, né? Antigamente, assim, era meio assim, não, é arroz integral. É arroz integral, não pode branco, pão branco. Era assim, era realmente um terrorismo alimentar. Que a gente tem que pensar no paciente que ele vai ouvir a gente, que ele não vai seguir aquela dieta à risca 100% do tempo, mas se a gente negociar, ele segue 80% do tempo, ele segue 70% do tempo. E isso pode ser suficiente, né? Para o melhor tratamento para ele naquele momento. E a questão também da atividade física, né? Ela realmente, assim, influencia muito, né? Tanto do dia a dia, né? Qualidade de vida, né? Do paciente, principalmente paciente mais idoso, quanto nessa questão de controle, né? Então, às vezes a pessoa quer comer, mas ela tem que, às vezes, fazer atividade, né? Sim. Poderia trocar o feijão por uma atividade física? Olha, eu defendo o feijão com todas as minhas forças. Eu acho que nós, brasileiros... Sim, que é mais fácil, né? Eu acho que tem muito... O quanto a gente puder inserir feijão na rotina. Pensando em emagrecimento, feijão é excelente. Controle de diabetes, presença de fibras, manejo glicêmico, feijão é excelente. É gostoso. Dá aquela cara de que é só uma dieta, é só uma comida saudável, não é dieta. Então, eu acho que, tipo assim, ele atende vários pontos de um bom padrão alimentar. Então, eu sempre estou defendendo colocar feijão na dieta das pessoas lá no consultório. Sim, mas a questão, então, especificamente da atividade mesmo, assim, porque dependendo do gasto, né, energético que a pessoa vai ter na atividade, que hoje tem muitos falado sobre a questão de musculação, né, que é mais, assim... eficiente para a questão de eu não, assim, em relação até a questão de produção, alguma coisa hormonal, o que tem, assim, hoje em relação à atividade física? O músculo, ele é um órgão endócrino, isso aí a gente sempre bate nessa tecla. A musculação é uma forma muito potente de estimular esse ganho de massa muscular. Lembrando que o paciente diabético tem fator... A doença em si é um grande fator de risco para perda de músculo, que a gente chama de sarcopenia. E quando a gente investe em ganho de massa muscular, a resistência insulínica cai. Então, a gente consegue melhorar a ação da insulina no corpo desse paciente. Ele tem liberações de substâncias, né, de hormônios do prazer, então o paciente se sente melhor. E lógico, gente, é claro que beleza... Querendo ou não, o paciente se sentindo melhor olhando no espelho, tendo uma melhor composição corporal, isso traz alegria e traz qualidade de vida. Então, é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Infelizmente, alguns pacientes buscam esse estilo de vida com exercício depois que já vem uma complicação. Nós temos que tentar insistir nessa prevenção, porque é possível melhorar e não deixar o diabetes progredir a um ponto de uma retinopatia diabética, de uma amputação, de uma hemodiálise. Isso é possível. Com uma boa equipe cuidando desse paciente, a gente transforma a vida dele. Mas é bater na tecla do estilo de vida sempre. Todo médico, todo nutricionista, educador físico tem que bater nessa tecla, com certeza. Sim. Eu acho que muda tudo, né? Falando do exercício, inclusive a gente pensando em adesão à dieta,
Um paciente que treina 5 vezes na semana, 1 hora, um treino de boa intensidade, ele vai comer mais. Uhum. Ele tendo um orçamento calórico maior, ele provavelmente vai ter uma adesão melhor. Eu posso colocar 70 gramas de arroz, eu posso colocar um pão francês de manhã, meia fatia de pão à tarde, enfim. Muito mais produtivo potencialmente, né, a longo prazo. Ele tem uma adesão com um pouco mais de comida, do que ele fazer um treino muito leve, 2, 3 vezes na semana, e aí eu tenho que colocar 30 gramas de arroz para ele, enquanto ele comia 100, 150. Então, a gente pode pensar no exercício como um auxiliar na adesão da dieta, porque permite uma maior flexibilidade de calorias naquele planejamento. E fora o restante, né? A questão do ânimo, né? Então, assim, a indicação até seria fazer, assim, umas 5 vezes na semana. Porque eu acho também, se a pessoa fala assim, não, você faz 3 vezes, às vezes é melhor ter o hábito, né? É melhor 12 sessões por mês, se ele conseguir manter a consistência, do que eu falar pra ele, tem que ser 5, e aí ele não faz, não consigo 5, aí eu não faço nenhum. Se adequar, né, ao paciente. Sim. Mas às vezes você incentivar, né, fazendo, porque às vezes o paciente, não, só tem que fazer aquilo e pronto, e às vezes acaba nem fazendo, né? Então, por exemplo, em casa eu falo que tem que fazer todo dia. Porque vai criando aquele hábito, né? Sim. Assim, às vezes, não, eu sei que aquele horário... Aí, senão, no outro dia eu não precisa. Não, aí eu já esqueci. No outro dia que eu tinha que fazer e acaba não fazendo, né? Então, às vezes, você criando aquele hábito que, às vezes, não é fácil, né? Que, às vezes, a pessoa que é totalmente sedentária, né? É muito difícil, é bem desafiador. Né? E falando um pouquinho nessa questão até de prevenção, né? E também na questão de sintomas, né? Oculares, né? Porque assim, se a gente não previne, vai ter as complicações. E as complicações, às vezes, uma das primeiras a aparecer são complicações mesmo oculares, né, oftalmológicas. Então, a gente tem vários tipos de alterações e também tem tido essas complicações muita evolução, né, doutora Karine, no tratamento, né, no diagnóstico mais precoce. Como que é, assim, a questão da diabetes mesmo no olho? Isso. A gente pode ter alterações em várias estruturas oculares. O cristalino é uma das estruturas que sofre bastante alteração, igual a gente comentou, tanto na questão ali do grau, quanto na instalação ali da catarata mais precoce, mais rapidamente. Então, hoje a gente consegue abordar esse paciente com novas tecnologias, tanto numa cirurgia de catarata precoce, quanto antes esse paciente, ele tira essa catarata, restabelece a visão, menos complicação ele tem. Quanto alterações na retinopatia diabética. A gente sabe que a alteração na glicemia, ela vai ocasionar danos nos vasos em todas as partes do corpo, seja principalmente nos microvasos. E a nossa retina, ela é uma parte nervosa que ela é rica em camadas de irrigação para poder fazer o aporte ali para o olho. Então, quando a gente tem alterações muito significativas ali no fundo do olho. Então, o paciente, ele começa com embaçamentos transitórios. O início totalmente assintomático. E depois ele começa com embaçamentos transitórios que ele acha que, eu só estou com a visão cansada. É esse o sintoma que o paciente sente. E aí, quando não vai tratando, ele vai vendo que essa perda visual, ela vai se mantendo, periferia vai afetando bastante e até em casos mais severos, de uma hora para outra, o paciente ele pode acordar e ele pode estar com comprometimento total da visão, porque uma microlesão ali naquele vaso que dá uma hemorragia ou um extravasamento ali sanguíneo só local, ele pode evoluir e pode ter um sangramento total no fundo do olho, que a gente chama de hemorragia vítrea. E aí isso pode dar uma consequência visual muito grave para o paciente. E isso é um ciclo vicioso. Conforme vai dando essas microhemorragias, essas microlesões, vai dando um processo vicioso de inflamação na retina. E aí isso vai gerando retinopatia diabética, que a gente tem vários estágios, de leve, moderada, grave, que pode dar descolamentos de retina associados. Então, hoje a gente teve uma evolução muito grande. Antigamente, esses pacientes, às vezes, eles só tinham uma questão só da cirurgia, da vitrectomia. Hoje a gente sabe que a gente tem medicações e medicações muito... A gente está tendo uma evolução muito grande disso. Os as injeções intravítreas e tem novas medicações aí também sendo estudadas. Tem laser também que a gente pode fazer e que
melhora significativamente a vida do paciente. Se tratado precoce, a gente consegue frear bastante essa doença. E se o paciente já está com um estágio muito avançado, pelo menos a gente consegue, às vezes, ele segurar o que resta ali para aquele paciente, porque a evolução é muito rápida. E se esse paciente ele já tem uma alteração do diabetes, ele vai ser acompanhado mais de perto com um oftalmologista, e é um tratamento multidisciplinar, é uma cadeia. É oftalmo, endócrino, é nutricionista, para ele poder fazer o controle, porque não adianta nada. A gente está ali tratando uma retinopatia diabética, fazendo injeção intravítrea nesse paciente, fotocoagulação, mas a glicemia dele não está controlada. Ele não está fazendo uso da medicação, talvez a insulina ou alguma outra medicação, não está fazendo a dieta. Não adianta, não se sustenta sozinho, então tem que fazer esse acompanhamento multidisciplinar. Eu costumo muito falar para o paciente, eu falo assim, de nada adianta nenhum tratamento que a gente vai fazer aqui se a glicemia não estiver controlada. Coerência óptica, tem a retinografia, a anja, a gente prevê, às vezes, a questão do vaso, né? Coloca o contraste, vê se tem aquele vasinho que já está tendo um microaneurisma, microhemorragias. Então, a oftalmologia evolui muito, assim, questão de tecnologia, né? Eu acho que a cada 3, 4 meses aparece uma coisa nova em relação à questão de diagnóstico e acompanhamento. Mas o fundo do olho, outra coisa que eu costumo dizer, é um espelho para o resto do corpo. O fundo do olho é o local que a gente consegue visualizar com muita facilidade os microvasos, que são os vasos que a diabetes altera. Então, aquela pessoa que passa por uma consulta e a gente consegue ter essa avaliação, é muito difícil a gente ver esses vasos do cérebro, do coração, do pulmão, do rim, né? E no fundo do olho é uma foto, né? Que é muito fácil. Então, muitas vezes, a gente consegue ter um acompanhamento, às vezes até de outros problemas mais sérios que vai ter no rim, no coração, através do exame do fundo do olho, né? Não, tem paciente que ele vem para fazer o óculos, fala que é diabético. A gente faz o exame do fundo do olho, vem que tem uma retinopatia diabética e fala para o paciente, não, seu diabetes, você não está controlado, você está aqui com um quadro de retinopatia diabética, você está indo no seu endocrinologista? Não, tem não sei quanto tempo que eu não vou. Então, assim, é uma alteração que a gente vê, e a gente já manda automático, tem que ir, porque já está com complicação. Tem que ir, tem que começar a fazer o acompanhamento e tratar corretamente. Porque às vezes o paciente diabético, às vezes ele cansa, ele vai deixando de lado. E aí ele fala assim, não estou sentindo nada, tá tudo bem. Não tô. Quando muito paciente chega no consultório e fala assim, porque na pergunta frequente na anamnese, tem que ter oftalmológica, é diabético? O paciente fala assim, ai doutora, de vez em quando eu sinto alguma coisinha, eu vou lá e tomo a minha medicação. Diabetes não é assim. Diabetes tem que ter o controle. Não é quando eu sentir eu tomar alguma coisa. Quando sentir é porque tá ruim, já tá totalmente descontrolado. Tem que ter o controle. Sim, isso é muito importante, né? Mas o nosso bate-papo aqui foi rápido, né? Passou muito rápido. Passou muito rápido. E realmente, assim, nossa, foi muito produtivo, que a diabetes é uma coisa que hoje, né, com a população também vivendo mais, né? Como a doutora Bruna falou, né? Quantos milhões de pessoas aí vão ter diabetes? E essa prevenção é muito importante, né? Eu queria que cada um desse um recadinho agora final, assim, para a pessoa que está assistindo em casa. Certo, então reforçar mais uma vez que esse é o mês, o Novembro Diabetes Azul. Se você tem familiar com diabetes, tem algum dos sintomas que nós conversamos aqui hoje, é muito importante que procure uma consulta. Não é só o endócrino que pode fazer esse diagnóstico, a gente sabe que todos os profissionais da área da saúde, eles têm informação e podem orientar bem o paciente. Então, buscar essa prevenção. E se você já desenvolveu alguma complicação, calma, dá pra gente te ajudar, dá pra você viver melhor com a doença, desde que você siga todas as orientações e acompanhe com uma equipe, né? Que cuide, que te acolha no seu diagnóstico. Não, com certeza. E essa prevenção, né, é o principal, né? Doutora Karine? Diabetes é uma doença muito prevalente.
Lembrar que a prevenção é o melhor caminho. Hoje, mais de 90% das alterações oculares que causam baixa de visão associada ao diabetes tem tratamento. Então, prevenção, se já tem o diagnóstico, tratamento precoce, que é o melhor caminho, melhor qualidade de vida. E para poder ter aí, chegar aí até anos e anos e anos aí de idade, enxergando muito bem. 120, então, pelo menos. Isso, não, a gente pensa longe. Enxergando assim tudo e tendo qualidade de vida. Então, prevenção, tratamento e acompanhamento multidisciplinar. Verdade. E Ellen, seu recadinho? Falando novamente de alimentação, tanto na prevenção quanto no tratamento, é um ponto central importantíssimo. Então, se a gente fala de não desenvolver, a alimentação importa muito. E aí, quando eu falo de alimentação, é principalmente a inclusão. A gente dificilmente vai bater mais na tecla da exclusão do que na inclusão. Então, quando eu falo de alimentação saudável, é uma quantidade grande de frutas e verduras e vegetais. O OMS preconiza 400 gramas por dia de frutas e verduras. E realmente é uma baixíssima porcentagem da população brasileira que consegue consumir. Claro, por questões socioeconômicas também. Mas quando eu falo de alimentação saudável, de prevenção de diabetes, eu estou falando de alimentação rica em frutas e verduras, rica em fibras, com carboidratos de boa qualidade, com proteínas de boa qualidade, magras de preferência, com laticínios preferencialmente baixos em gorduras. Então, é uma alimentação tipicamente brasileira, não é muito difícil, né? Sim. Não é muito mirabolante. E é muito, muito importante para a gente não chegar no ponto de desenvolver diabetes. Mas caso a gente chegue nesse ponto, a alimentação continua sendo importante. E, de novo, ela não é complicada. Ela é uma alimentação muito simples, é muito natural. E também você não precisa deixar de comer coisas que são importantes para a sua vida, que são memórias afetivas, mas sim contextualizar melhor esses alimentos na sua vida. Sim. Que eu acho que aqui no Brasil, né, é muito mais fácil, né? Que realmente essa questão de arroz e feijão, né? O nosso arroz e feijão aqui, realmente ele tá aí disponível para todo mundo. E faz muita diferença aí no dia a dia de quem tem diabetes, né? Então, assim, adorei. Foi um bate-papo, assim, muito bom, muito produtivo. Eu acho que, assim, você que está em casa aí, né? Essa questão de... Eu acho que todo mundo tem alguém na família, ou ou conhece alguém que tenha diabetes, né? Para você estar ali compartilhando esse vídeo. E estamos aí até o nosso próximo aí, YanoCast.